Olá pessoal do Segundão, olha aí filosofia chegando de novo para vocês, tá bom? E a gente vai continuar a nossa primeira aula, que foi a introdução à metafísica. Hoje nós vamos ver a segunda parte do mesmo assunto, então olha, metafísica, a segunda parte, e hoje vamos ver os subtópicos, tá bom? No livro de vocês. E o nosso primeiro subtópico, se você olhar lá na página 54, ele vai falar sobre metafísica para além dos sentidos. O que você tem que observar em relação a esse tópico aqui? A questão das estruturas do ser. Então tome cuidado com esta palavra e também com a questão da própria estrutura. O ser, nós, aqui nesse caso, tá bom? Então, o que a metafísica estuda, professor? Lá na tua prova, a metafísica estuda o ser enquanto ser. Esse que é o principal ponto da metafísica, tá bom? Então tome nota aí e marque direitinho no teu livro. O ser enquanto ser. Mas aí eu quero que você se faça a pergunta e pense um pouquinho quando se fala de metafísica. Nós já vimos lá no nosso primeiro vídeo que essa palavra metafísica está para além do tangível, para além do sensível. Então ele está fora do espaço físico. A gente vai ver já em relação a como é que funciona tudo isso. Então, quando a gente fala que a metafísica estuda o ser enquanto ser, quero que você se pergunte, pense um pouquinho aí. Será que este ser é um conjunto de propriedade e relações? O que seria essa propriedade? O que seria essa relação? Então, tome nota aí também, está aí no teu livro, que a metafísica estuda a estrutura, tá bom? É esse que é o principal ponto para a gente pensar aí. Como assim estrutura, professor? Estrutura do ser para além da própria propriedade. Então, a metafísica ela está para além do sensível, além do toque, além do cheiro, além da visão. Então, por isso que a metafísica rompe esta propriedade. Então, a metafísica ela estuda a estrutura do ser, nós, ou qualquer outra coisa, o ser, a existência, para além da sua própria propriedade. Isso eu ainda não entendi, porque metafísica é difícil mesmo entender. Vamos lá. Nós temos aqui uma propriedade, temos uma caneta e ela tem a sua propriedade. O meu olhar metafísico para ela é entender para além da própria propriedade desta caneta aqui. Então eu posso dizer que existem coisas para além do que eu toco, vejo, cheiro, sinto. A metafísica ela se dedica a estudar exatamente o além deste limite físico que eu estou tendo aqui. Então, muitos filósofos da antiguidade, Platão, Aristóteles, como a gente vai ver no outro tópico, eles vão começar a pensar que temos que tentar visualizar para o além. É esse além do que nós estamos vendo. Isto é a metafísica, isto é passar da propriedade, tá? Então, como está aí no livro de vocês também, a gente vai... Então, o que é isso? Olhar para o além. É o inteligível, como Platão vai falar, né? O mundo das ideias, tá? Então, a metafísica também estuda qualquer coisa que é ou que existe, também podendo ser em relação ao ente. Eu ainda não entendi essa palavra ente, professor. Ente é o próprio ser, algo. Existem frases que nós usamos, por exemplo, estou feliz pelo aniversário do seu ente querido. Então essa palavra ente aí está relacionado a um ser, a uma pessoa, né? Também nesse momento nós estamos vivendo de pandemia, onde a morte ela circula aí. Eu estou falando isso porque é um tema da filosofia, né? Estudar sobre a morte, pensar sobre a morte. Tem pessoas que também vão dizer, que pena, ele perdeu um ente muito próximo, então é um ser muito próximo. Então essa palavra ente está ligado ao próprio ser, tá? Quando a gente pensa esses pontos, e aí no livro de vocês está bem claro isso, temos três palavras que estarão relacionadas aqui em metafísica. O ente, ou entes, tá? Propriedade, que é o que a gente vê,
e a relação que você passa a ter com esta propriedade. Então, o ser enquanto existente, que é a propriedade, e a relação que ele passa a ter com o outro. Então, essas três palavras, esses três significados, são os objetos mais elementares para estudar a metafísica. Os filósofos eles vão se dedicar a pensar exatamente, ao estudar metafísica, sobre esses três pontos, sobre o ente, o ser, a propriedade do ser, como é que é essa propriedade, do que ele é feito, e a relação que ele passa a ter. São os elementos principais. Um exemplo que está inclusive no teu livro é como você compreende, por exemplo, uma sociedade. Ele é um organismo. Esta sociedade, ela seria apenas o somatório de indivíduos? Se você está falando de indivíduos, então você está falando de seres. E quando você fala de seres, você está falando aqui de entes, ok? Ou você vê como um conjunto de relações, esses indivíduos. Por quê? Se for só somatória de indivíduos, esses indivíduos também, ele tem, apesar de aparentemente viver numa coletividade, ele tem um individualismo. Você vive em sociedade, mas você acaba tendo uma vida muito individualizada. Você não pensa muitas vezes de forma coletiva, apesar de viver dentro dessa coletividade. Então, você vê essa sociedade como um conjunto de relações, ou seja, esses indivíduos tendo o contato um com o outro e se relacionando, ou você vê esta sociedade como apenas um grupo igual, dentro de uma totalidade, para a gente poder pensar a propriedade dessa sociedade, tá bom? Então esse é o primeiro tópico lá sobre metafísica, para além do próprio sentido. A metafísica está trabalhando com isso. Então o primeiro ponto são as estruturas, tá bom? E o nosso segundo tópico, aí, ou subtópico do teu livro, ele vai falar da metafísica enquanto ciência primeira. Como assim, professor? Ciência primeira, ainda não entendi. Bom, quando a gente fala sobre esse tópico e relaciona a metafísica, nós temos que puxar para esse assunto, essa conversa que nós estamos tendo aqui, Aristóteles, tá bom? Aristóteles é que ele vai ter uma expressão que ele vai pensar a filosofia como a ciência de todas as ciências e que, portanto, ele vai falar que a filosofia, ele vai usar a expressão filosofia primeira e ele vai escrever vários pontos, vários escritos que ele vai ter sobre a ciência como forma geral e como a filosofia. Então, o conjunto desses escritos, totalizando 10 escritos, ele vai ser reunido em um único livro que hoje tem o nome de Metafísica. O Aristóteles, ele, portanto, acaba se tornando autor de um livro que vai ser feito depois da sua morte. É um livro póstumo, portanto, e quem reuniu esses escritos foi um dos seus discípulos, tá? Que é o Andrônico de Rhodes. Esse filósofo aqui, que fazia parte do liceu do Aristóteles, ele foi um discípulo dele, acabou reunindo esses escritos do pensamento de Aristóteles sobre a ciência e colocando a filosofia como uma ciência primeira. Partindo desse princípio, do Aristóteles conseguir enxergar ou visualizar, filosofar sobre a própria filosofia como uma ciência primeira, isso também acaba chegando até a metafísica, apesar de ele não usar a expressão propriamente dita, mas ele pensava o seguinte, tá? Como assim, professor, essa questão da metafísica? Vamos pegar aqui um exemplo para ver se você consegue compreender, tá bom? Pense então aqui em várias partes, tá? Em termos de ciência, tá? Então você tem várias partes, e aí o que seriam essas partes aqui? Seria então o ser, vamos supor, com várias disciplinas, tá? Matemática, astronomia, história e assim vai. Cada parte, né, ele tem um limite, que faz parte então da ciência, o limite da ciência, a propriedade da própria ciência. Então nós temos partes
do ser, tá bom? O que o Aristóteles está falando? Que nós precisamos enxergar para além dessas partes. Temos que tentar visualizar, formar uma ciência geral. Então, a metafísica pensada por Aristóteles seria uma teoria ou ciência geral, independente do recorte de cada uma, do limite de cada uma. Então, metafísica para Aristóteles, ele vai ser o todo, quando se pega o total, pega tudo. Isto aqui vai ser o ser. A metafísica é pensar de uma forma para juntar todas as ciências e pensar de uma forma única. Para ele, a metafísica, ele acaba se tornando isso. Então, nesse sentido, quando ele passa a pensar desta forma, nós estamos falando da filosofia como uma ciência primeira. A ciência que engloba todas as ciências, tenta pensar todas as ciências. Este aqui é um ponto bem simples para a tua prova, tá bom? Esse aqui é o nosso segundo subtópico aí, e vamos ver já aqui no quadro o terceiro subtópico, tá bom? E o nosso terceiro e último subtópico aí do livro de vocês vai falar sobre a metafísica como ontologia, teologia e gnosiologia, tá bom? 3 palavras aí que vem caindo em prova de Enem e vai cair também na nossa prova, então tome cuidado, siga o teu livro com calma. Não é muito difícil você entender a diferença entre os 3, tá bom? Então preste bem atenção, porque aqui eu vou colocar de uma forma bem resumida como eu vou cobrar na prova de vocês. Quando se fala de metafísica em termos de ontologia, você está falando da metafísica propriamente dito. Então, se eu estou falando da metafísica propriamente dita, e eu posso relacionar fortemente com esta palavra, que é a ontologia, logo, a ontologia é a ciência do ser enquanto ser. E já vimos lá no primeiro subtópico que metafísica é exatamente isso. Ele se preocupa em entender o ser enquanto ser. Então, por isso que lá na tua prova tu tem que tomar cuidado, porque elas estão bem relacionadas, elas até se confundem, tá bom? Então, quando você pensa em ontologia e você vai falar sobre a ciência do ser enquanto ser, você vai procurar a essência de cada pessoa, de cada ser, né, das coisas. Então, esta essência também temos que pensar que é aquilo que nós somos. Isso é a própria essência. E uma outra palavra que inclusive tem questões do Enem, que é um verbo, na verdade, que é. Então, quem somos? A pergunta poderia ser aquilo que nós somos, aquilo relacionado ao o que cada ser é, na verdade. Então, cuidado com essas expressões aqui quando a gente está falando de ontologia. O que cada ser é, na verdade, a essência de cada ser. Um outro ponto aí que está totalmente relacionado ao primeiro, que é ontologia, é a própria teologia. Qual é a diferença? Porque a teologia ela também vai buscar conhecer um ser, assim como a ontologia, tá? A essência das coisas. Mas qual é a diferença? Isso se relaciona com ensino religioso, inclusive. É que a teologia ele vai buscar um ser, mas o ser mais elevado de todos. O ser do ser, aquele que criou os outros seres. Então a teologia ela vai se preocupar com isso. O que nós vamos chamar de potência perfeita. A teologia vai procurar então o ser que criou todos os outros seres, que seria então a potência perfeita, que dependendo de cada religião tem este ser. O cristianismo, Deus, aí em outras religiões também tem os deuses que criaram tudo, por isso que está ligado à teologia. Então, esta potência perfeita pensada pela teologia, na verdade seria a correspondência entre o ser superior e a filosofia, por isso que elas estão relacionadas. Por isso quem, por exemplo, no cristianismo, quem vai estudar para ser pastor, por exemplo, evangélico, ou padre católico, fatalmente terá que estudar filosofia e também a própria filosofia da religião. Vai ter que se aprofundar neste tipo de pensamento, discutir sobre a potência perfeita, tá bom? Então eles estão ligados aqui.
E tem um terceiro, que é a gnosiologia, tá? Quando a gente fala deste ponto, a gente já está criando aqui um espaço para o nosso próximo assunto, que é o capítulo 10. Quando a gente começa a pensar a metafísica para além da questão do ser propriamente dito, ou de procurar um ser superior como a teologia. Kant é o grande filósofo responsável por pensar esse tipo de estrutura aqui para a metafísica. E por que ele é diferente, professor? Porque este ponto, a gnosiologia, ele já vai falar do conhecimento humano, tá bom? Kant, ele não vai ver a metafísica como apenas pensar a estrutura do ser. Ele vai dar um passo além, e isso já começa então o nosso próximo assunto, próximo capítulo. Ele vai pensar essa metafísica como o conhecimento humano, o que nós vamos chamar então de epistemologia. Logo, para você ter esse princípio cognitivo, você conseguir observar as coisas, ele vai dizer que nós temos que fazer o uso da razão. Então, quando se fala de gnosiologia para Kant, nós estamos falando sobre a teoria do conhecimento, ou se estamos falando de teoria do conhecimento, estamos falando de epistemologia. E aí a gente já abre um caminho para o nosso próximo assunto, que é o capítulo 10, tá bom? E a gente se vê então numa próxima aula.